Olá, minha gente, Deus abençoe a vida de todos. Esse é um momento muito especial na minha vida e nós estamos aproveitando aqui o tempo do papo entre irmãos, papo entre amigos, fazendo uso inclusive aqui com a pastora Elisete do Fala Irmão, que é um momento de alegria, de entrevista com pessoas importantes para nós. E eu estou aqui do lado de um amigo, alguém que desde 1982 faz parte da minha história, alguém com quem eu tive momentos muito importantes no nosso hobby, que sempre foi pescaria. E eu estou do lado do pastor Henrique Braga. Pastor Henrique Braga, para mim, é uma pessoa referência, é uma pessoa que faz parte da minha vida, do meu ministério, é um amigo, e eu tenho a maior honra, o maior prazer de estar aqui, neste momento, junto com o meu amigo, para um papo de amigo com o pastor Henrique Braga. Meu amigo. Muito obrigado. Por tantas palavras assim, eu fico até tímido, né? Mas contra fatos não há argumento. Realmente, nós temos uma vivência muito bacana desde 1982 e há uma história de coisas que nós realizamos nesse tempo e que ninguém vai poder apagar essa história. Ela vai ficar gravada na nossa mente, coração, e para o povo que conheceu e que tem conhecido, sabe dessa realidade. Pastor Henrique já foi nosso superintendente, inclusive, gente. E um bom superintendente. Era um tempo muito bom. Depois nós deixamos de estar na região dele, porque ele liberou a nossa região para nós, aliás, a nossa igreja para ser uma região, né, pastor Henrique? Uma sede de Itajubá. Uma sede de Itajubá, do sul de Minas. Então foi um tempo muito bom também estar na sua região, você ser o nosso superintendente. E, gente, vamos começar a falar dele, pastor Henrique. Quem é o pastor Henrique? Pastor Henrique, eu vou falar assim por cima, depois nós vamos dar umas cavucadas na vida dele. Pastor Henrique, ele é casado, né? Pai de 3 filhos e parece que ele tem 5 netos. Sim. É um vovô, gente. Eu também sou vovô, e é bom demais ser avô, né? Muito bom. Ele tá 67 anos, quase 68, dia 1º de setembro. Vem aí o aniversário. Vem aniversário, ó. Tem churrascada lá, como é que é? Tá proibido a churrascada? Tá proibido. Não pode, gente. Então, pastor Henrique, nós queremos saber um pouco do seu ministério. Nós sabemos que você se converteu e já Deus te chamou para a obra. Quanto tempo de ministério você tem? Na verdade, quando eu cheguei ao batismo nas águas, eu já estava pregando. Sério? Estava pregando. Por exemplo, o pastor Antônio Genaro viajou para Bauru, primeira vez que eu preguei na igreja. E ele ligou. De lá eu estava no escritório, que eu era presidente da mocidade, não era batizado ainda. Aí eu atendi o telefone, que eu estava sozinho, e falei assim, olha, deu um problema aqui, não vou poder voltar, você pede para o irmão fulano de tal fazer o culto aí hoje à noite e falar que domingo eu estarei aí. Isso era uma sexta-feira. Mas se o irmão, eu falei, e se o irmão não vier? Ele falou assim, você sobe lá, pega a Bíblia e fala com o povo de Deus, e etc. É assim que se formam pregadores. E foi a primeira pregação que eu fiz no Ministério Quadrangular. Você é filho na fé do pastor Antônio Genaro. Eu fui na fé do pastor Antônio. O pastor Antônio é quem me batizou. Ele me batizou num mês, no outro mês eu já peguei um bozô aqui e já fui embora para Belém do Pará, ser missionário. Por que Belém do Pará? Porque, na verdade, o secretário executivo da igreja na época, o doutor Euclides Tavares, ele fez um desafio lá na igreja do Jardim Industrial para jovens que queriam ser missionários no norte ou no nordeste. E eu me apresentei. Uau. Aí eu
desci para São Paulo para pegar a carta dele. Quando ele estava fazendo minha nomeação para ir para o Acre. Eu estava com a nomeação praticamente pronta já tinha ajoelhado, tinha orado por mim, tinha me ungido e tal. Quando ele estava assinando a nomeação, o telefone tocou, era o Josué, que não estava conseguindo força para fazer lá em Belém a multidão que ele tinha lá. E ele precisava de obreiro. Aí ele rasgou a nomeação do Acre e fez a nomeação para o Pará. Meu Deus! Aí eu fui embora para Belém. Você largou tudo? Tudo, larguei tudo, larguei solteiro, tudo. ainda Solteiro. Eu, por exemplo, eu tinha um emprego que eu ganhava na época 48 salários mínimos por mês. Eu era chefe de uma seção da firma que eu trabalhava. Eu pedi demissão para ir pregar o Evangelho. Gente, é por isso que Deus honra essas pessoas que largam tudo por amor à obra. Você vê que onde Deus vai colocando depois em lugares de honra, porque tem todo um passado, tem todo um histórico aí de abnegação, de sacrifício, de amor a Cristo, de amor às almas, de amor ao Evangelho. Que coisa maravilhosa, não é? Pastor Henrique é aquela pessoa tão leal e tão dedicada ao ministério, à igreja, que desde que eu conheço o Pastor Henrique, eu conheci o Pastor Henrique em julho de 82. Isso já fazem mais de 38 anos. E sempre foi esse jeito do Pastor Henrique. Um jeito sério, um jeito disciplinado com a administração. E isso foi fazendo do Pastor Henrique uma referência. Porque às vezes as pessoas perguntam, quando você conheceu o Henrique, ele já era careca? E eu digo, ele já era careca. O Henrique perdeu o cabelo muito cedo. E perdeu por causa de uma bobagem que ele fez. Tá a fim de falar, Henrique? Eu não me envergonho, né? Porque eu era um cara cabeludo. E eu, muito! E eu era um cara que... O Henrique era um galã. Eu era, por exemplo, assim, diferenciado da turma lá, né? Hoje eu posso dizer que nós estamos na onda que eu era mascarado. E eu gostava de procurar salão para cortar meu cabelo e tal, tinha que ter mal cuidado. E eu fui cortar meu cabelo num salão respeitado na época. E lá eu enchi minha cabeça de piolho. Que saudade dessas pandemias, né? Que antigamente pandemia era de piolho, né, gente? Agora é de Covid que mata. Aí veja bem, aí eu fui trabalhar à noite, no dia que eu cortei o cabelo. Quando foi noite, minha cabeça coçou a noite inteira. Eu falei, tem alguma coisa errada. Quando foi de manhã, eu fui numa festa de um batizado de uma criança que eu era muito amigo da família. Quando deu uma mordida na minha cabeça, que eu peguei lá no meio do carocinho, eu tirei. Falei com a dona, o que é isso aqui? Ela falou assim, meu Deus, estava na cabeça do bebê? Eu falei, não estava na minha cabeça. Ela falou assim, aí ela veio e mandou olhar e falou assim, você está cheio de piolho. E eu perguntei para um barbeiro que tinha perto da residência onde eu morava, o que eu fazia para acabar com aquilo. Ele falou assim, dissolve Neside, pó de pulga no óleo, emprasta a cabeça e fica no sol. Aí eu fiz isso. Acabou com o piolho. Acabei com o cabelo. Acabou tudo. Matou até a raiz. Nessa época eu tinha 20 anos, né? Gente. Você já pensou, gente? Mas que voltando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pastor Henrique, você tem quantos anos de ministério? Pode falar 45 para 46. Meu Deus, 45 para 46. É quase um cinquentenário, né, de ministério. Mas quantas superintendências saiu do seu ministério? Olha, quando eu me tornei superintendente, eu era superintendente da cidade industrial até Pará de Minas. Naquela época tinha 17 igrejas nesse trecho aí. O pastor Dávila era pastor de uma das igrejas da região lá, né? E ele era meu líder de setor. Eu coloquei como líder de setor. Depois disso aí, ele de setor em Betim, depois trouxe ele para perto de mim de novo. Aí começou a surgir as novas superintendências, saindo tudo dessa área geográfica da sexta região.
Hoje deve ter 25, 26 regiões por aí. Uau, gente, olha que ministério frutífero. E você tem uma ideia de quantas pessoas se converteram? Quantos filhos na fé você tem? Que eu batizei, assim, pessoalmente, já deve estar, se não ultrapassou, está quase aproximando 26 mil pessoas. Pois Você é, tem uma gente. cabeça boa, né? Você lembra de tudo isso. O Henrique sempre foi um cara bom de memória. Então, talvez você que esteja nos vendo, nos assistindo, não sabe que a igreja, à medida que foi crescendo, ela precisou ir criando essas regiões geográficas para melhor cuidar administrativamente. E essa é uma coisa tão impressionante em relação à sexta região, porque ela é um celeiro. Ali saíram várias regiões, talvez você que esteja nos assistindo não sabe, mas a região de Betim, a região de Pará de Minas, a região de Ibirité, a região de Sarzedo, tudo isso compunha a sexta região. Hoje, os números de igrejas giram em torno de 25 a 30 igrejas por cada região. Veja que isso tudo com a fidelidade, a lealdade, carinho, desprendimento do pastor Henrique. O pastor Henrique, ele tem uma história tão bonita que o faz digno de ser uma pessoa que nos representa também. E eu quero até entrar nessa área, na área da cidadania. Espera um pouquinho, deixa eu só fazer uma pergunta antes de você entrar na área da cidadania, que é uma coisa que eu sempre sou curiosa para saber. Uma vez o pastor Antônio Genaro até me falou de uns milagres impactantes. Você lembra de um milagre que até você ficou impactado, que Deus te usou para fazer, que até você ficou impactado? Eu lembro de um milagre que Deus me usou, eu sentado na cadeira como presidente da Câmara Municipal, a secretária da mesa, que eu posso citar o nome dela aqui, que é um negócio que virou público, doutora Maria Lúcia Scarpelli. Ela estava muito assim, abatida naquele dia, naquela tarde, e eu perguntei: o que está acontecendo com você? Ela falou assim: o meu sobrinho neto, de 2 anos e meio, foi constatado câncer no braço direito dele, e eles vão amputar o braço direito dele, no ombro. E eu estou sem chão. Eu disse para ela assim: você aceita que eu ore por ele? Ela falou assim: claro que eu aceito. Então escreve o nome dele aí que eu vou levar para a oração. Era uma quarta-feira. E quando eu enfiei a mão no bolso do paletó para guardar o pedido de oração dela, eu descobri que naquele dia eu estava distribuindo o óleo consagrado do Sermão da Montanha. Aí eu peguei aquele frasco de óleo, pus ele na mão dela e falei: o que é isso? Eu falei assim: você vai passar isso no braço do teu neto hoje ainda. O que eu falo? Eu falei: você não fala nada, só passa no braço dele. E eu vou orar à noite com a minha igreja. Aí, naquele dia, era a última sessão plenária do mês, a gente tem um prazo, a gente passa 15 dias sem sessões plenárias. O dia que eu retornei ao plenário, no primeiro plenário, no mês subsequente, ela chegou assim perto de mim assim, e ela caiu de emoção. E aí os caras seguraram: o que foi? Ela falou assim: é muita energia que esse homem tem. E ela tirou de dentro da bolsa o resultado do câncer que ia amputar o braço e o resultado do que o câncer desapareceu da noite por dia. Glória a Deus. Isso aí foi um milagre que impactou minha vida. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim: Henrique está... quando eu fui candidato, que você falou de política, quando eu fui candidato a primeira vez, dizia assim: Henrique vai ser candidato, vai abandonar o altar. Pelo contrário, já batizamos quase 400 pessoas ganhas pelo meu serviço dentro da Câmara Municipal. E eu não oro para ninguém dentro do meu gabinete. Senão vira um ponto de oração, passa a ser igual tipo centro espírita. Eu mando o pessoal escrever e dar para mim.
Dependendo do caso que a pessoa fala comigo, eu levo um vidrinho de óleo ungido e dou para ele ungir, que eu vou orar de cá, unção lá e Deus vai operar. Então tenho tido esse privilégio. É um instrumento de Deus lá na Câmara. Eu tenho um médico amigo meu, doutor René Pessoa, foi vereador comigo no primeiro mandato meu. Eu estou evangelizando, ele tem 32 anos. E ele está como aquela fruta madura que se ventar cai. Entendeu? Teve um dia desse que eu estava lá na roça, de repente bipou meu celular, que eu olhei, era ele. Nós conversamos das 22 horas até as 5 horas da manhã. Falando do poder de Deus. Entende? Então, muitas vezes as pessoas me olham, por exemplo, eu tenho meu jeito, como o Davi falou. Eu não sou aquela pessoa que dou risadinha para você e quando você vira as costas, faz assim. Eu sou o que sou. Transparente, amigo, tenho um coração que eu me considero um coração imenso. Inclusive até porque meu coração é atleticano. Vamos deixar isso para lá? Mas então, veja, um coração imenso. E nesse meu coração, eu trato todo mundo com o maior respeito e falar, por exemplo, por que será que eu sempre fui um cara muito sério? Porque quando eu fui escolhido para ser presidente da mocidade, teve umas 5 ou 6 pessoas que votou contra, que era a eleição. E disseram que ia votar contra, que eu tinha a cara muito lambida. Aí eu deixei a barba crescer para mim ter cara mais de homem na época, né? 20 e poucos anos. Né? E hoje nós estamos aí fazendo o que ele fez. Né? Deixou. Ficou mais... Ele é leal à igreja, leal ao pastor Mário, leal ao pastor Antônio, leal à igreja. E eu fico, assim, perguntando para mim mesmo, será que agora nós vamos entrar na parte de cidadania, Henrique? Você é um pré-candidato à vereança de Belo Horizonte. Embora você seja um atuante vereador, mas você é um pré-candidato para 2020. E eu vejo que a igreja, desde a década de 70, e você fez parte disso também, a igreja sofria perseguições das mais terríveis. Pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro, passando aflições, passando dificuldades por causa da perseguição da época. Só que a gente entende que a forma ou o formato de perseguição não é o mesmo, mas a igreja continua precisando de representação, pois a igreja sem representação ela fica à mercê de qualquer coisa que surge sempre contra ela. Tem perseguição do mesmo jeito, né? E hoje eu acho que não existe, na minha opinião, alguém que possa ter uma história e um amor. Porque quando nós falamos em um cristão a serviço do povo, sabemos que o povo gosta de ser chamado de povo de Deus, mas você não faz distinção de denominação religiosa. Você está ali para poder servir em qualquer coisa que o povo precisa e que esteja ao teu alcance. Por isso, você, como nosso pré-candidato, gostaria que você falasse qual é a necessidade que a igreja tem hoje de ter a sua cadeira garantida. Uma das coisas que o pessoal que não conhece a história não sabe, que até 1982, a perseguição em cima do povo de Deus se tratava de usar a polícia militar, polícia civil, DOPS, essas coisas. Eu mesmo fui preso lá em São Francisco, porque eu estava fazendo uma campanha evangelística. Você foi preso também? Fui preso, entende? Com cachorro, com camburão, com tudo lá. Eu com uma multidão, mais de 1000 pessoas na minha frente. Mas com a eleição dos deputados, vereadores da igreja, essa perseguição deixou de ser via policial e hoje era um pouquinho mais perigosa, que ela é via leis. Hoje eles criam leis, criam proposições de leis, coloca para votar e se votar
o prefeito acaba sancionando, ou o governador, ou o presidente da República, e isso aí ficou mais perigoso para a gente. Então a vigilância hoje tem que ser na base da lei. Nós temos que ter alguém que tenha competência para estar ali vigiando passo a passo toda a tramitação que entra na casa. Eu tenho sido feliz porque até hoje eu tenho barrado dentro da Câmara de Belo Horizonte, através da minha postura e da minha palavra. Se você chegar dentro da Câmara e perguntar assim, quem é Henrique Braga? Eles falam assim, pastor Henrique Braga? Pastor Henrique Braga, o gabinete dele é tal. Porque lá eu nunca pedi para ninguém me chamar de pastor. Mas eu nunca participei de piadas indecentes. O pessoal às vezes quando joga um palavrão perto de mim, eles batem na boca e pedem desculpa. Isso é todo mundo, não é um só não, você entende? E quando alguém fala um palavrão, o outro lá, que às vezes não tem nada a ver com o evangelho, chama atenção. Respeita o nosso pastor. Então eu sou referência lá, é só a pessoa ir lá e fazer uma pesquisa lá dentro. Me tornei referência. Agora, leis para prejudicar a igreja vem todo dia. Eu falava esses dias, não sei com quem eu falava, mas eu estava comentando, que quando fala um cristão ao serviço do povo, quando chega uma notificação contra uma igreja, lá na prefeitura ou na secretaria, eles falam, peraí, vamos consultar se essa igreja é do pastor Henrique Braga. Então, como vereador, já fui pastor, já me virei pastor da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Metodista, para defender os direitos nossos de pregar o evangelho sem perseguição e sem discriminação. Glória a Deus. Muita gente pensa que vereador é para conseguir emprego para pessoa, não sei o quê, aquilo outro. Não, vereador não é para isso. Vereador é para justamente o que ele está falando aqui. Vereador é para criar leis, né? Ele legisla, ele é um legislador, né? Ele cria leis para que sejam sancionadas e depois sejam obedecidas. E essas leis, o pastor Henrique, ele trabalha protegendo as igrejas. E o pastor Henrique fez um negócio que eu tenho muito orgulho de dizer, porque hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, né, pastor Henrique, de tanta corrupção que as pessoas dizem assim, estou decepcionado com a política. E às vezes a pessoa nem presta atenção na política e nem presta atenção no que está acontecendo, porque para ela ninguém presta. Mas o pastor Henrique se levantou, principalmente nesses últimos anos, que ele teve um cargo importante, ele vai falar isso para a gente, ele se levantou contra a corrupção, contra desvios de dinheiro. Desvios de dinheiro, má administração. E isso nos dá muita alegria, muito orgulho, porque a gente sabe que é do nosso corpo, né? É um representante de Deus autêntico, fazendo a obra de Deus. Fala um pouquinho pra gente do que você fez lá e que alegria que isso vai te trazer também, você que está nos ouvindo. Uma das coisas que eu gosto de falar, quando eu contei isso numa solenidade com o governador de São Paulo, ele chorou de enxugar, tem o pessoal que está de lenço para enxugar os olhos dele. Durante 6 vezes, quase consecutiva, eu tentei ser presidente da Câmara. Sempre na última hora, alguém traía, alguém vendia o voto, alguém deixava de votar, inclusive vereadores evangélicos, porque eles achavam que eu, sendo presidente da Câmara, que eu ia roubar dinheiro do povo. Porque todo pastor, na visão secular deles, todo pastor é ladrão. Foi aí então que, na última vez, quando eu já não queria mais mexer com isso, com o presidente, aí a presença caiu no meu colo. Eu virei presidente. Eu falei assim, o que eu queria colocar há 15, 20 anos atrás em ação aqui, eu vou colocar agora. O que eu fiz? Eu montei uma equipe que foi a melhor equipe que teve na Câmara Municipal. Inclusive tem membro dessa equipe que está aposentado, morando fora de Minas Gerais, que disse, olha, se você voltar a ser presidente, eu quero vir trabalhar de graça com você, pela sua dignidade.
Eu assumi a Câmara dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro comecei a trabalhar, descobri que a Câmara tinha um furo de 28 milhões, um déficit, 28 milhões. E eu comecei a trabalhar. 3 anos que não tinha aumento de salário. Aí eu comecei a trabalhar, fiz logo um projeto dando 14% de aumento. Eles não concordaram e eu baixei, mudei o projeto para 10%. A Câmara Municipal já tinha tido no passado um restaurante popular, estava fechado. Tudo desorganizado. Eu aumentei o salário, eu reabri, fiz o processo para reabrir o restaurante popular. Para quem não sabe, o restaurante popular hoje deve ser R$3 uma refeição. Lá alimentam por mês 25 mil pessoas. Olha quanto que eu ajudei esse povo. Principalmente o povo que tem parentes que ficam no hospital Mário Pena, que é ali perto, que vem do interior. O que fez eu abrir o restaurante popular foi uma senhora comendo farinha seca com açúcar na hora do almoço. A gente veio do interior. Que um almoço ali na Redondeza é 25, R$30, porque não tinha restaurante. Eu reabri esse restaurante. Eu ampliei o espaço da cidadania, que é onde tira título de eleitor. Levei o TRE para dentro da Câmara, tem um posto fixo dentro da Câmara. Eu ampliei de identidade, podia tirar 50 por dia, hoje pode tirar até 220. Tudo na Câmara. Levei o sistema de judiciário para separação, divórcio, essas coisas, que é de graça, faz de graça lá dentro. Tem muita coisa dentro disso aí. Abri um concurso público, faltava 104 pessoas na área técnica da Câmara. Eu abri um concurso público, para surpresa não minha, mas do mundo inteiro, escreveram 180 mil pessoas. Gente do Brasil inteiro, até da divisa do Brasil. E nós tivemos que fazer em 2 etapas, porque não tinha lugar da capital para fazer concurso num dia só. Hoje nós estamos com uma equipe da mais fabulosa, tecnicamente falando. Outro ano, eu mantive o meu trabalho, eu tenho outro reajuste de 10%, por funcionalismo, não é para vereador não, por funcionalismo. Tem que explicar bem isso para o povo não entender o contrário. Não achar que eu aumentei para mim nada. Aí vejam bem vocês, eu cortei dentro da Câmara um tanto de gente, tanto de ladruagem que tinha na Câmara. Eu posso falar que é roubo, tá na justiça, tudo correndo como roubo. Tinha uma TV Câmara lá que comia R$600 mil por mês. O serviço de transmissão via net custava mais de R$100 mil por mês. Eu cortei. Tudo superfaturado. Eu cortei, aí a mesma empresa que transmitia via net o serviço da Câmara, entrou na concorrência e passou a transmitir por 25 mil. Com 4 câmeras dentro do plenário, que apenas tinha uma só, com câmera em todos os plenarinhos, no hall da presidência, tudo isso aí. Cortei uma empresa que tinha de consultoria contratada da Câmara, que era 700 mil por mês. Tinha gente trabalhando dentro dessa empresa, contratada dessa empresa, com um salário de 8 mil, morando em Miami. Eu descobri isso, cortei o contrato, cortei tudo. Cortei. Outra empresa que tinha lá 10 ou 15 cargos, o funcionário ganhava R$1.100 por mês e custava para a Câmara 10 mil por mês. Cortei também. E desses cortes aí, claro que eu comprei uma certa antipatia dos vereadores. Mas quando terminou dia 31 de dezembro de 2018, terminava meus 2 anos de mandato de presidente, eu devolvi na hora para a prefeitura 102 milhões em dinheiro, limpinho. E deixei um caixa com mais 70 e poucos milhões, que era para saldar a dívida dos restos apagados da minha legislatura, do meu mandato, que vencia em janeiro até dia 20 de fevereiro.
Dia 21 de fevereiro, após acertar os restos a pagar, ainda sobrou da minha administração 33 milhões e 500. Então deu um total de 135, quase 136 milhões. Se contar que eu paguei 28 do furo que tinha no caixa, deu quase 170 milhões. Isso aí significa o quê? O que eu falei na tribuna da Câmara na minha despedida? Eu entrei na presença da Câmara com as mãos limpas, como eu entrei como vereador na Câmara com as mãos limpas, e quero sair da presença com as mãos limpas. Não vou sair correndo da polícia, não vou sair preso, não vou sair algemado, não vou sair nada. Quero sair limpo. E eu entrei, todo mundo tinha medo do Ministério Público, chamei o Ministério Público para me ajudar numa reunião, foram lá 4 promotores, sentaram na mesa comigo, eu mostrei minhas ideias, o promotor-chefe lá abraçou comigo, deu uma entrevista abraçado comigo, coisa que eu nunca vi isso na história política. E depois, quando terminou meu mandato de presidente, eu fui sair da presidência com votos de honra do Ministério Público. Você entende? Quer dizer, todo mundo que me conhece sabe disso. Aí você vai falar assim, pastor, por que a imprensa não publicou isso? Porque a imprensa comia por ano na Câmara 25 milhões, até 25 milhões de verba, para falar mal da vida dos outros. E eu cortei isso também. Um dia desse eu vi um radialista que me criticou na época, elogiando, você, Henrique Braga, foi o melhor presidente que teve na Câmara. No comentário em geral, não é eu que estou falando isso, não, é o povo que comenta. Que da 11ª legislatura nós tivemos um presidente bom. Foi o meu professor, que foi o meu primeiro presidente. Farutana Colbert Tereno. Um comunista, mas um comunista real, leal. E hoje, depois desse comunista que foi presidente da Câmara, eu me encaixo como o primeiro presidente mais competente e o que mais combateu a corrupção e tirou a Câmara das páginas policiais e colocou ela num pedestal que o pessoal não conhecia desde quando a Arutana deixou de ser presidente. Olha isso, gente. Isso aí é honra. E se vocês me permitem, eu vou falar só de 2 leizinhas que eu fiz, não como presidente, no decorrer do meu mandato. É que eu falei na live que eu fiz aí esses dias, e o pessoal, muita gente ligou para saber como é que foi isso. Quando eu cheguei na Câmara, cheguei lá, vereador, nem sabia como é que era a Câmara. Aí veio a elaboração da lei orgânica. Eu fui escolhido para ser o coordenador da educação na elaboração da lei orgânica. Eu fiz um projeto de educação que tem na lei orgânica, fui eu que fiz. Isso aí ninguém vai tirar da história, eu que fiz. E eu coloquei na lei orgânica limitação de alunos por sala de aula. Antes você podia pôr numa sala como essa aqui nós estamos, 150 alunos para o professor da aula. Eu limitei 20, 25, 30 e 35 por faixa etária. Virou lei. Isso aí fez o prefeito da época, que me chama eu de fogo amigo até hoje. Construir acho que 27 novas escolas e reformar mais 17, multiplicando as salas, o espaço, para adequar à lei orgânica, que foi culpa minha que fez isso. O pessoal não sabia disso. Esse foi um dos projetos. Outro projeto que eu fiz da Câmara, que se tornou muito bem visto da cidade, é um projeto que passa até lá no trailer do cinema. E fala assim, qualquer coisa que você vê uma criança em perigo, correndo o risco de ser atacada por um pedófilo, diz que sei. Esse projeto não é lei federal, não. Nasceu comigo. Lei municipal, projeto meu, de minha autoria. A lei que coíbe a pedofilia na cidade de Belo Horizonte. Foi tão bom e tão aceito pela população que
que hoje é uma lei, hoje virou nacional isso aí. Mas começou comigo na Câmara Municipal. E se eu for falar de projeto aqui, eu vou falar o dia inteiro, é muita coisa, é muito trabalho, é muito trabalho. E uma coisa eu tenho assim, orgulho até, sou orgulhoso disso. Eu nunca apresentei um projeto na Câmara que ele fosse derrotado. Eita! E aí, gente, vocês estão ouvindo e ainda assim com esse representante, esse trabalhador que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular, ainda hoje é pastor de uma grande igreja, continua como superintendente atuante e é um legítimo representante nosso na Câmara dos Vereadores. Por isso ele é o nosso pré-candidato, Pastor Henrique Braga, um cristão a serviço do povo. E é verdade, não adianta querer mudar isso aí. E eu sou e vou continuar sendo, se Deus quiser. Pastor Henrique, muito obrigada. É um prazer conversar com você. É um amigo e também é o meu candidato, é o nosso candidato, é o candidato da nossa igreja, o seu candidato. Que Deus abençoe vocês e nós continuamos por mais vezes com outros amigos no nosso Papo Entre Amigos. Fala, Deus irmão. abençoe vocês. Fala, irmão.